tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. O convite diário, você sabe, você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão, participar também pelo WhatsApp 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia, 1 minuto agora, edição de terça-feira do programa Gente que Fala, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Vamos apresentar agora o nosso time, que vai analisar, vai debater os temas propostos aqui na nossa pauta de hoje. Adriana Ramalho, empresária e ex-vereadora paulistana, filiada ao PSDB. Tudo bem, Adriana? Seja bem-vinda. Como estão as coisas? Boa tarde, Mauro, Zenilda, Fausto Camunha, todos que nos assistem, ouvintes, telespectadores e também a essa banca que hoje participa desse programa, que é extremamente importante para a nossa cidade, para o nosso país. Para mim é uma satisfação estar aqui. Eu estou bem, graças a Deus, muito feliz de estar com vocês. Obrigado pela presença mais uma vez com a gente, pela colaboração aqui nas nossas pautas diárias. Também com a gente a Vânia Coelho. A Vânia é jornalista, palestrante, escritora, autora do blog literacomunique.blogspot.com. Boa tarde, Vânia, como está? Boa tarde, Mauro. É um prazer estar aqui com vocês e participando dessa equipe maravilhosa. Eu estou super bem. Apresentada a ala feminina da nossa bancada, vamos para a ala masculina. Michael Curiel Marcantuono. Michael Curiel Marcantuono. Ele é planejador financeiro, cofundador da Maestro Investimentos. Tudo bem, Michael? Tudo bem, Mauro. E você? É um prazer estar aqui também e queria agradecer toda a turma aí pela oportunidade. Também com a gente nessa nossa conversa de hoje, Marcelo Castilho, especialista em vendas. Ele é sócio da PhoneTrack, da Dealer Sites e da Passarga da Investimentos. Está no Rio de Janeiro. O Marcelo, tudo bem? Marcelo? Ótimo, obrigado aí pela oportunidade. Feliz demais de poder estar aqui com vocês. Vamos lá, minha gente, 12:03, vamos ao nosso primeiro assunto da tarde de hoje, que é o seguinte: o presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu oficialmente ontem a independência de 2 províncias separatistas da Ucrânia. E Putin foi além, enviou tropas para a região, declarou que o território ucraniano foi uma invenção de Lenin. Mas o que isso significaria uma invasão russa? Mas o que significaria uma invasão russa à Ucrânia? Vamos aqui à seguinte informação. Para o jornalista David Leonhardt, ele é do The New York Times, dezenas de guerras ocorreram desde o fim da Segunda Guerra Mundial, mas essa poderá ser uma situação diferente, pois traz de volta 2 motivos quase esquecidos: o domínio regional e a recessão democrática mundo afora. Michael, eu começo com você, que é do mercado financeiro. O que pode representar uma invasão da Rússia à Ucrânia a partir desse episódio de ontem, quando o presidente Vladimir Putin reconheceu as 2 províncias separatistas? Legal, vamos lá. Todas essas questões, né, políticas, econômicas, etc., têm um impacto muito grande no mercado financeiro, como já é de se imaginar, né? Principalmente quando elas acontecem lá fora, o impacto aqui no Brasil costuma ser muito grande. Por mais que aqui dentro do país a gente esteja, não é o caso, tá? Mas que a gente esteja com a nossa política toda em ordem, com a economia toda em ordem, enfim, as coisas andando, né, mil maravilhas, o mercado internacional tem um impacto gigantesco aqui dentro. E no mercado financeiro as coisas costumam ser antecipadas, né, para o bem ou para o mal. Então, esse tipo de evento, muito provavelmente, vai trazer bastante volatilidade para o mercado, né? Vai chacoalhar bastante, principalmente para quem tem ativos de maior risco, né? Então, provavelmente, pelas próximas semanas, enfim, vamos ver como que isso vai se intensificar, pode ser que a gente veja a Bolsa de Valores sofrendo, alguns fundos, né, que têm maior risco sofrendo também, apanhando um pouquinho. Por isso que é importante sempre a gente ter um portfólio equilibrado, né? Justamente para tentar, de alguma maneira, se proteger desse tipo de cenário e passar, entre aspas, ileso, né? Ou menos machucado. Mas, sem dúvida, é um evento importante que a gente tem vivido.
O problema começa pelo petróleo, né, Michael? Porque isso pressiona as cotações, já temos aí quase R$ 100 o barril, e esse é um efeito, o aumento do petróleo é efeito mundial, né? E aqui para a gente já está bastante desastroso tudo isso, né? Sem dúvida. E quando a gente olha isso de forma de cadeia, né, o petróleo ele acaba deixando o transporte um pouco mais caro, e aí o transportador vai ter que repassar para a próxima etapa da linha de produção. No fim das contas, o que acontece é que os produtos acabam ficando mais caros, né? Traz inflação, o governo precisa aumentar a taxa de juros, isso vai virando uma bola de neve. Às vezes as pessoas acabam olhando para isso e falam, mas eu não tenho carro, tudo bem que o petróleo subiu. Mais ou menos, né? Porque, de fato, o nosso dia a dia é impactado por esse tipo de coisa. E de vários aspectos diferentes, tá? Que eu dei um exemplo de alimento, mas tudo basicamente depende de petróleo, né? Então acaba sofrendo um pouquinho. Marcelo Castilho, o seu olhar também sobre esse tema, também a partir do seu espaço aí, você que também está no mercado financeiro, na área dos investimentos. A grande questão é a expectativa, né? O mercado se move sob expectativas positivas ou não. Então, toda vez que a gente vê um cenário mais turbulento em relação ao mercado internacional, né? No caso de uma guerra, é algo realmente que implica numa questão obscura, né? Que a gente não sabe se ela vai se manter ali ou se vai se tornar uma terceira guerra, né? Ou seja, o meu ponto de vista em relação a isso é que acho que não, né? Esse movimento vai ficar concentrado ali naquele espaço territorial, até porque a gente sabe que há bastante interesses financeiros nesse processo. O mundo hoje é global, né? Então, é algo que acontece, que vai desequilibrar essa balança, afeta todos. E aí isso não interessa para ninguém. Então, acho que tem sim aí um ponto que vai atrapalhar. Eu acho que a gente já tinha uma quantidade de situações que nos atrapalham, pandemia, o ano eleitoral, e isso tudo acaba trazendo um pouco de insegurança, né, numa visão de futuro, atrapalhando a expectativa. Então, por isso que a gente cada vez mais precisa usar a ciência a nosso favor quando a gente vai fazer uma venda, né? E é isso que a gente vai acabar falando um pouco aqui, essa especialização em como vender melhor e vender mais se faz necessário, porque me parece que a gente não consegue sair desse furacão de situações que quebram um pouco a expectativa. E você falou de interesses financeiros, interesses econômicos, e parece um paradoxo, né? Interesses econômicos, não tem nada mais antieconômico do que uma guerra. Perfeito, perfeito. E é por isso que talvez seja um grande freio, né, de estancar um movimento um pouco maior do que a gente está imaginando, né? A gente viu ontem que foi lá decretado a independência de dois países, né, de 2 estados, né? Mas me parece que vai se permanecer nesse estágio. Eu não consigo enxergar, avançar exatamente por interesses financeiros, né, geopolíticos que tem aí envolvido no processo como um todo. A própria Europa, né, depende muito do gás, né, da Rússia, então isso tudo impacta o processo. Há interesse que haja uma paz, né? Agora, é fato que essa situação não é de ontem, né? Então, assim, é um processo histórico, então é bem delicado de ser resolvido. E eu acho que também essa questão da Europa tentar avançar, né, dentro de uma questão política dentro da Ucrânia acabou acelerando o processo do Putin. Adriana Ramalho, para pegar aqui um ponto da nossa nota aqui, que eu li na nossa abertura, que é o entendimento aqui do jornalista do The New York Times, ele destaca que essa situação traz de volta 2 motivos quase esquecidos, o domínio regional e a recessão democrática no mundo. Essa tensão está justamente, a tensão Ucrânia-Rússia, Rússia-Ucrânia, está justamente nessa recessão democrática mundo afora, né? Está dentro deste bojo. Por isso que a gente fala que todas as tratativas políticas, elas precisam ser pensadas e direcionadas com muita cautela, né? A gente tem aí uma grande problemática, que é o posicionamento do nosso presidente, que, às vezes, de forma aleatória ou apenas de uma opinião única, que é a dele,
faz um direcionamento e isso vai refletir na vida de todos aqueles que aqui moram no Brasil, todos aqueles que são brasileiros, bem como aqueles imigrantes. E o principal foco desse debate, desse cenário, é a questão da economia. A gente tem uma crescente de desemprego que a gente achou que poderia dar agora uma melhorada, e muito pelo contrário. E agora, com esse novo cenário da Rússia e Ucrânia, a gente tem ainda esse efeito cascata acontecendo de uma forma muito mais veloz. Então, acho que mais um motivo da gente falar cada vez mais de política nacional e mundial ampla, para a gente trazer para cá, pelo menos o debate, e pensar em políticas públicas que possam aí equalizar, que possam amenizar o impacto dessas tratativas, dessas relações exteriores. Vânia Coelho, seu olhar sobre esse tema, tensão Rússia-Ucrânia, o que pode ocorrer, no seu entendimento, no caso de uma invasão de fato? Olha, eu vou iniciar pegando a sua fala, parafraseando a sua fala, né? Nenhuma guerra tem um lado positivo. E eu, além de eu ser feminista, eu sou antibelicista. Não que eu ache que isso nunca deverá acontecer, muito pelo contrário, às vezes ela é necessária, mas todas as vezes que você puder, pela lógica, né, impedir uma guerra, porque a guerra, estão todos falando, ela afeta a economia, ela afeta isso, é uma cascata, tal, mas a guerra mata. Né? Além dela destruir a economia, em primeiro lugar, ela mata. Então, também, se não sobrar sociedade, eu vou precisar da economia para quê? Né? Então, a guerra ela não tem nenhum fator positivo, nenhum fator positivo. Né? E falando também do presidente, que não tem um posicionamento adequado, né? E a economia está dançando para lá e para cá, na sua pior fase, eu vejo de forma muito ruim e muito negativa esse posicionamento, essa atitude do Putin. Né? E fico assim, com medo, né? Como disse o jornalista. A gente fica nessa expectativa, mas a minha expectativa é cheia de temor mesmo. Né? 12h13, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Nós vamos seguir aqui para o nosso próximo assunto. Durante uma sessão na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, em Goiás, a vereadora Camila Rosa, do PSD, teve o microfone cortado pelo presidente da casa, André Fortaleza, do MDB, durante uma discussão entre os parlamentares a respeito de cotas de gênero. Camila conseguiu retomar o direito de fala e se emocionou ao defender a representatividade feminina na política. O presidente da Câmara, André Fortaleza, se defendeu dizendo o seguinte, abre aspas, não sou contra a classe feminina, sou contra a cota, contra o oportunismo, contra ilusionismo. Eu só falei que os direitos têm que ser iguais e os deveres também, fecha aspas, essa frase do André Fortaleza, presidente da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Adriana Ramalho, eu assisti ao vídeo daquele momento, ele encerrou dizendo, depois que ele cortou o microfone, depois que cortaram o microfone dela a pedido do presidente da Câmara, ele disse a seguinte frase, quer fazer circo aqui, não vai fazer não. O que esse episódio todo representa? Primeiro que representa a demonstração de como nós ainda estamos numa tratativa machista, né? Porque ele, por mais que quando a gente pegue um homem falando com outro homem, não tem essa palavra, esse sentimento pejorativo, que eles sempre falam quando se tratam diretamente com a mulher. Além disso, o desrespeito para com o par na Câmara Municipal, ele não pode ser dado em nenhuma esfera e nenhuma questão de gênero. Mas o que a gente precisa colocar, Maura, é que é difícil cada vez mais falar sobre a representatividade feminina. Eu acho que a Vânia, que está aqui, que a gente, eu acho que compactua com muitas ideias na questão do feminismo, do avanço da mulher, o direito de ter voz, nós já temos muitas previsões e preceitos previstos na Constituição, e eles não são colocados em prática. A dificuldade de você ter uma representatividade feminina e de se dar voz
a essa representatividade, na prática ela é muito complexa. Então, trazer esse assunto hoje aqui, dessa falta de respeito, essa tratativa que foi feita com essa vereadora de Goiânia, é extremamente importante para mostrar na prática o que acontece dentro dos parlamentos quando se tem uma minoria que são as mulheres. Então, uma vez que ele falou, corta o microfone dele, aqui não vai ser feito circo, mostra que a questão de você falar de uma determinada pauta causa ainda um desconforto para a maioria dos parlamentares homens, e por isso que eles direcionam, assim, a força. Então, é muito mais fácil, na hora que a gente tem voz, nos tratar com força do que ir para o debate, do que ir para o diálogo, do que colocar e expor as suas ideias. É muito difícil o nosso cenário ainda dentro da sociedade e principalmente dentro do universo político. E falar sobre esses assuntos em termos nacionais, o que acontece em outros estados, trazer para cá, para a capital, aqui é a exposição, a janela que a gente precisa debater e levar para o mundo. A cidade de São Paulo, o estado de São Paulo é a referência mundial, então a gente precisa trazer esses assuntos. Mauro, uma coisa que precisa pontuar, quando a gente fala sobre esse caso da vereadora Camila, é o risco que a gente tem ainda do retrocesso, a dificuldade que a gente tem de ter voz, o avanço dessa representatividade na sociedade, no mercado de trabalho, em outras categorias e no universo político, mas ainda assim, em termos de dificuldade, o que a gente ainda corre de risco de retrocesso, de andar para trás quando a gente tem alguns cenários acontecendo. Uma vez a gente falou sobre a questão da pauta feminina, de ter homens falando sobre a pauta feminina. Um deputado, um vereador que fala sobre o combate à violência contra a mulher. É errado ele falar? Lógico que não. Mas uma vez que ele toma para si essa pauta e tira o espaço de uma vereadora mulher, de uma deputada mulher falar sobre isso, que tanto lutou para falar, a gente anda para trás. A gente regride. E isso a gente não pode permitir, a gente não pode deixar acontecer. Então, aconteceu qualquer fato, em qualquer lugar do nosso país, a gente tem que trazer para o cenário aqui de São Paulo e debater e fazer com que o maior número de pessoas tomem conhecimento para que a gente consiga cada vez mais avançar em direitos, em garantias, mas principalmente no respeito e mostrar que se a igualdade é levar, então que ela seja praticada. Não é cortando o microfone de uma vereadora, de uma parlamentar que está no direito dela, no exercício da sua função, que a gente vai conseguir avançar em debater essas ideias. Então, o presidente da Câmara achou o quê? Que ele estava sendo igual ao mandar cortar o microfone dela? Que igualdade é essa? Muito pelo contrário, né? É um excesso e muitas vezes cometido, sim, pela questão de gênero. E um outro ponto lamentável desse episódio, Adriana Ramalho, o presidente da Câmara, André Fortaleza, ele pediu respeito a ela por ele ser o presidente da Câmara. Ora as bolas, o respeito é mútuo. E ela não estava faltando com respeito, ela estava no direito de fala. Exatamente. Então, o respeito na concepção dele é ele ter a fala e ele interromper qualquer parlamentar a hora que ele acha que é o correto? Não, né? Então, ele teria feito isso com outro parlamentar homem? Não, isso inclusive foi debatido na semana que aconteceu esse fato. Que ele não fez isso, nunca fez com nenhum homem. Então, por que fez com ela, que é uma vereadora mulher? Então, a gente tem que falar bem dinamicamente, bem didático, que isso acontece sem florear. Falar assim, olha, cortou o microfone pelo fato de ser mulher. Quis usar da imponência masculina para intimidar uma vereadora mulher. Ah, isso é exagerado? Não, não é. Isso é normal. Isso é corriqueiro e que não pode se tornar normal. Então, ela teve uma exposição nacional e muitos movimentos feministas, muitos movimentos femininos tomaram partido dessa situação e divulgaram. Mas quantos mais outros casos acontecem que não têm a mesma repercussão? E que, às vezes, muitas vezes, é feito de uma forma muito pior, intensa. Então, trazer, sim, esse assunto para todos os veículos de comunicação é extremamente importante. Mauro, eu quero parabenizar você, a Zenilda, o programa Gente que Fala, porque essa pauta, ela é, muitas vezes, colocada de lado. Então, são poucos os veículos que tomam essa pauta. Então, quando a gente fala, principalmente no cenário político, fala, não vamos pautar isso na televisão ou na rádio, porque é política.
vai projetar a imagem, vai projetar o nome, e a questão não é essa, a questão é a gente trazer um fato que ainda acontece em pleno 2022, de desigualdade, de desrespeito. E você, Adriana, com conhecimento de causa, você foi vereadora, você viveu toda uma situação dentro do parlamento, num espaço, em grande parte, masculino, onde a mulher luta para conseguir chegar lá e tem que enfrentar toda uma situação, né? Exatamente. Uma coisa que eu sempre coloco, né, como vereadora, eu sempre busquei o diálogo. E com esse diálogo, pensar no melhor para a cidade, que vai refletir na vida de cada pessoa que aqui mora. Então, conversar com os meus pares e conversar principalmente com a oposição, para mim sempre foi extremamente importante e minha prioridade. Então, eu do PSDB sempre busquei falar e conversar prioritariamente com a bancada do PT, com a bancada do PSOL, tanto aqueles PLs propostos pelo prefeito, quanto pelos próprios vereadores. E sempre tem uma resistência de um ou outro vereador. Inclusive, eu também me compadeci com a vereadora Camila Rosa, porque eu passei por uma situação muito similar ao presidir um congresso de comissões, ao secretariar um congresso de comissões, no momento que eu estava secretariando, contabilizando os votos, fazendo o chamamento desses vereadores, né, eu tive um outro vereador que desligou o meu microfone por 2 vezes. E além de desligar meu microfone, quando eu pedi primeiro educadamente para não desligar meu microfone, ele tentou atingir o presidente da sessão daquele congresso de comissões através em cima de mim. Então, eu tive que reagir. E ali a gente mostra a falta de respeito, porque quando é um homem com um homem, a gente já vê às vezes uma falta de respeito, mas é impressionante que quando é uma mulher, eles vêm de uma forma muito mais intensa, muito mais impactante. Se a gente não reage, é como se a gente estivesse ali intimidada e se cala. Muitas mulheres se calam. E eu não me calei. E eu achei muito válido, sim, trazer para o mundo, para todos os lugares que eu tenho debatido sobre esse assunto, a postura da vereadora Camila, que também não se calou. Levantou. E você vê que ela só conseguiu ter a palavra quando ela levantou, bateu na mesa e aumentou o tom de voz. E aí, o que isso reflete na boca de muitos outros vereadores colegas? É histeria. Está gritando. Falta de respeito, a histeria. Né? Mas se outro vereador grita, não, porque é um vereador é um parlamentar de discurso forte. Você viu como ele foi forte? Você viu como ele se impôs? Pessoa que se impõe. Verdade. Então, a gente não pode permitir isso. A gente tem que trazer à luz do debate cada vez mais para que as pessoas tomem conhecimento, os eleitores tomem conhecimento e que os outros parlamentares busquem cada vez mais refletir sobre essas condutas e não mais as cometam. Vânia Coelho, seu olhar sobre esse episódio envolvendo a vereadora a vereadora Camila Rosa de Aparecida de Goiânia. Foi um ato machista, e o machismo no Brasil e em outros países, né, reacionários e fundamentalistas, ele é estrutural. Né? E, como diz a jornalista Branca Viana, como dissolver, como fazer evanescer o machismo estrutural. Isso vem desde Eva. A Eva, quando ela surgiu nesse mundo, ela já surgiu com o paradigma, o estigma de que ela mexia com o homem, que a libido do Adão era culpa dela. Então, isso é estrutural desde que o mundo é mundo. E assim, desmanchar a estrutura, muitas vezes, parece que você tem que exterminá-la. E nós não podemos exterminar com a estrutura. Então, é muito difícil você pegar esse machismo estrutural e modificar. Tem que ser com a educação, tem que ser com a voz, tem que ser com a fala. E quando uma mulher ela está na política, isso é uma ousadia para o sistema de um tamanho incomensurável. E ela ainda vai falar, e ela ainda vai ter opinião acerca das questões políticas. Que mulher é essa? Vamos desligar o microfone, porque o medo que ela causa é tamanho. Então, isso tudo é um grande medo mesmo. Medo porque a mulher tem as mesmas condições intelectuais, físicas e todas as outras motoras que o homem. Então, sempre a sociedade na história
da civilização deixou a mulher à margem para que ela não aparecesse com todo esse poder, né? E a história é essa. O sistema é patriarcal, a estrutura é machista, a cultura ela é negada à mulher, o conhecimento que liberta, porque só o conhecimento liberta, é negado à mulher. Então, a história é essa. Se você analisar toda a história da civilização, não só no Brasil, mas no mundo, você vai ver tamanha crueldade com a mulher. É uma tamanha crueldade. Vânia, você falou dessa tamanha ousadia da mulher na política, como também existem muitas mulheres ousadas em tantas áreas e acabam sucumbindo no meio do caminho na sua luta, na sua tentativa de alcançar os seus objetivos. Isso tudo está no seu livro, A Incrível Lenda da Inferioridade, volume 1, no qual você promete contar, por meio de relatos da luta, superação e resistência de 33 mulheres, o que foi ocultado sobre a vida e a luta do feminino nas páginas da história. E o seu entendimento não se trata de uma biografia dessas mulheres ousadas, inteligentes e lutadoras, mas sim dos aspectos que levaram à vitória ou à derrota, porque muitas foram sucumbidas e outras, poucas, venceram, não é verdade? Sim. A história mostra que desde Hipatia, de Aspásia, né, lá na Grécia Antiga, lá na Alexandria dos tempos antigos, até hoje, veja o que está acontecendo, o que aconteceu com a vereadora e o que a Adriana nos contou, né, como experiência que ela viveu desse machismo estrutural. A mulher, sempre que ela ousou, porque para o sistema masculino, para o sistema do homem, a mulher ela ousa, porque ela não tem direito. Mesmo que conste, como a própria Adriana falou, na Constituição, o estruturalismo machista da sociedade não aceita. Então, é muito complicado. Mas sabe, saiu o divórcio para a mulher, ela agora consegue, né, viver, sair desse inferno que é a prisão do casamento em algumas famílias. Vânia, mas só que... Desculpe, quem são essas 33 mulheres que estão relatadas, cujas histórias estão relatadas no livro A Incrível Lenda da Inferioridade, volume 1? Começo com Aspásia de Mileto, que foi uma mulher antes de Cristo e que ela ousou, né, ser uma mulher diferente, ser uma mulher inteligente, montou a primeira escola de retórica e eloquência da época, a qual Sócrates era imensamente, como eu digo, ele era acolhedor, né, dessa ideia. Depois eu falo de Cristina de Pizan, que se diz Christine de Pizan, mas ela nasceu na Itália, então falava-se pisano. Ela escreveu uma obra, Mauro, que ninguém quase conhece, chamada A Cidade das Damas, em que ela, observando a misoginia daquela época, ela acaba criando uma cidade para salvaguardar as mulheres, uma cidade em que as mulheres serão respeitadas e elas podem ousar à vontade. Eu falo também de Simone de Beauvoir, eu falo das irmãs Brontë, eu falo de Maria Firmina dos Reis, que ninguém conhece, uma maranhense, que foi a primeira mulher a escrever um romance, a primeira negra a participar de um concurso e ser concursada, professora concursada, e a primeira mulher negra a falar da escravidão e da possibilidade de abolição muito antes das ideias abolicionistas. Então, ninguém conhece a maranhense Maria Firmina dos Reis. Falo também de Camille Claudel, que tanto o pai como a mãe, a sociedade, não admitia, uma escultora na França, quanto mais querer ficar em parelha com Rodin, né? Falo de Gabrielle Colette, que escrevia os livros e O Marido que Põe o Nome.
Eu falo de Chimamanda, essa mulher, essa escritora nigeriana atual, famosa, né? Que é feminista e o mundo inteiro está conhecendo a Chimamanda. Vânia Coelho, sua obra, o lançamento dela vem ao encontro do que a gente logo vai ter por aí, daqui a alguns dias, Dia Internacional da Mulher, 8 de março? Sim, vai ser no dia 8 de março. Só um minutinho. Eu quero estar presente, quero um livro autografado. Ai, por favor, vai ser um prazer. Será no Espaço Odisseia, na rua Ministro da Rocha Azevedo, lá na Cerqueira César. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, vai ser uma homenagem a todas elas, né? A partir das 17 horas. Eu estarei lá dando palestra, haverá outras mulheres também dando palestra, e depois das palestras, no meio de prosecco e um champanhe, eu estarei autografando a incrível lenda da interioridade, contando a história de 33 mulheres reais. E é isso mesmo, não são biografias. Não. São relatos sobre os aspectos que levaram à vitória ou à derrota de cada uma delas. Sim, eu falo da luta, de como elas venceram e de como elas perderam, de como algumas foram assassinadas, outras colocadas no hospício, porque bastava o marido falar, olha, minha mulher é louca, eu estou assinando aqui, acabou. Eu não quero mais essa mulher, quero uma mais nova, quero uma outra. O que eu faço com ela? Mato, que também era bem normal. Vou pôr no convento, olha, não precisa de mais nada, só o marido assinar, punha no convento. Então, eu falo desses aspectos de cada mulher, né? Dessa luta das sufragistas, porque hoje nós votamos e usamos calça comprida, porque lá na frente tiveram mulheres que lutaram por isso. Exatamente. Leitura obrigatória para homens, Vânia? Leitura obrigatória para homens. Obrigatória. Tem mãos masculinas aí no seu trabalho? Como é que tudo? Foi você que fez tudo? Você que pesquisou todas as histórias? Eu que fiz tudo. Tem uma mão masculina maravilhosa, uma mão do artista plástico Alexandre Gomes Vilas Boas, que ilustrou o livro dentro e fez a capa, que é maravilhosa. Será que tem como mostrar? Sim, vamos lá. Olha aí. Muito bem. Para quem está com a gente nas redes sociais, o nosso Instagram... Segura aí, mostra de novo. No nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso canal no YouTube, está aí a obra de Vânia Coelho, A Incrível Lenda da Inferioridade, lançamento dia 8 de março, na rua Ministro Rocha Azevedo. Como é que chama o espaço lá mesmo, Vânia? Espaço Odisseia, uma casa antiga, um espaço maravilhoso, todo aberto. Muito bem. Pessoal, faltando 27 minutos para 1h, uma paradinha muito rápida aqui, bem breve, a gente vai para o intervalo e a gente volta na sequência após a mensagem aqui do nosso apoiador. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 26 minutos para 1h, agora de volta com o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. A gente vai colocar agora na nossa conversa o Daniel Matos, advogado, economista, perito judicial, especialista em direito tributário. Boa tarde para você, Daniel Matos, tudo bem? Boa tarde, Mauro, boa tarde aos colegas. Seja bem-vindo aqui para a nossa conversa. Daniel, é o seguinte, a gente vai falar agora sobre... olha, parece estranho, né? Combustível para aeronave. A audiência pergunta, o que eu tenho a ver com combustível para aeronave? Mas vamos lá, tem o seguinte... A Agência Nacional de Aviação Civil quer reduzir normas
de regulação para possibilitar a concorrência na distribuição de combustível para aeronaves. Aí aquela pergunta, né, a audiência faz, o que a gente tem a ver com isso? Se você baratear o custo do combustível da aeronave, você facilita para todo mundo nas viagens, na aquisição dos bilhetes de viagem, não é verdade? Sim, verdade. Qual é o interesse do consumidor final em relação a isso, né? A estrutura que a gente tem econômica hoje, de mercado, né, de aviação, infelizmente nós temos um ambiente um pouco com a concorrência, eu diria, restrita, né? Você não tem vários players atuando no mercado, você não tem a possibilidade, né, de você ter ganhos, né? Na literatura econômica, isso é chamado como excedentes do consumidor, ou seja, o consumidor e o ofertante, eles se beneficiam de um ambiente competitivo, concorrencial, né? Nesse caso, o que geraria de benefício para o consumidor final? A partir do momento em que o consumidor consegue ter novos entrantes, novas condições de negócio, em que esses players consigam competir de uma forma mais acirrada, sadia em termos de concorrência, o beneficiário final disso é o consumidor que vai, de uma certa forma, acabar tendo um custo reduzido na passagem aérea. A gente sabe que passagem aérea, em algumas situações, acaba tendo preços elevadíssimos, dadas as circunstâncias ou o ambiente econômico, né? Então, assim, eu entendo que é muito bem-vinda a redução das normas da regulamentação, porque a ANAC, no caso, ela restringiu, né, ela tinha normas muito restritivas em termos de competição e desenvolvimento dessa competição no ambiente aéreo, o que, havendo esse relaxamento, né, essa folga, eu acredito que o consumidor vai se beneficiar muito no futuro, né, quando a norma for aprovada, desse novo ambiente competitivo. Bom, o fato, Daniel, a notícia, ou a decisão da ANAC é uma determinação ao aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo, né, para que haja o acesso imediato aos interessados em explorar a distribuição de combustíveis. É isso. Hoje, uma única empresa faz isso, e essa possibilidade de outras empresas explorarem, a partir da infraestrutura, da rede, dos dutos que existem lá, favorecer a questão do preço e isso, né, chegar na ponta para o consumidor. Isso, porque hoje você tem um ambiente com monopólio, que é um player só que monopoliza o fornecimento do serviço, então, de uma certa forma, o preço do custo ele é mensurado de forma distinta. Ao invés do ofertante ele analisar as condições de mercado, eventuais concorrentes, não, ele faz uma análise interna, micro, de quais custos ele necessita para que o combustível, né, no final das contas, ele consiga atender e suprir o custo fixo e o custo variável. Tá? O que vai acontecer é que assim, essa dinâmica, né, a curva ela acaba sendo um pouco mais côncava, né? No gráfico de economia, quando você pega, o custo, a forma como você visibiliza o custo, você consegue ver isso como muito interno da empresa. Quando você tiver novos players, o que vai gerar? Vai gerar uma nova perspectiva dessa empresa em que ela vai necessitar analisar como os concorrentes estão se comportando, como ela tem que se postar dentro desse novo ambiente e o que ela pode fazer. Isso em economia, isso é conhecido como inelasticidade ou elasticidade. O que acontece? Quando eu tenho um monopolista num determinado mercado, ele, de uma certa forma, né, a sensação que a gente tem inicial é que ele pode ditar os preços. De uma certa forma, sim, só que ele não faz isso de forma abusiva, ele faz para cobrir o custo. O que vai acontecer é que com esses novos entrantes, o preço, né, essa variação do preço, ela vai começar a ser mais sensível. Então, o consumidor vai poder fazer escolhas mais inteligentes de preço, que vai forçar ele a gerar uma readequação, uma redução de custo interna para se tornar mais competitivo. Muito bem. E bem breve, Daniel, para a gente encerrar, e a nossa questão aqui diária dos combustíveis, a gasolina, a discussão lá no Senado, se muda a cobrança do ICMS, como é que está? Em que pé que está isso? Então, amanhã promete, né? Porque amanhã é o dia em que o Senado vai levar adiante a questão. Complicado em termos de saúde econômica, porque até onde eu acompanhei estão tentando fazer muito uso de reservas cambiais, o que é gravíssimo em termos de estabilidade macroeconômica do país, né? Já por aí eu sou um pouco contrário. Eu entendo,
né, a ideia de gerar um auxílio em termos do combustível, mas, infelizmente, o que a gente vivencia hoje é muito dos choques causados pela Covid no mundo e dos choques internos que o nosso país tem muito específico. Então, assim, isso sendo aprovado, infelizmente, vai gerar uma fragilidade muito grande das contas públicas, o que a gente vai sentir no futuro por meio da inflação, infelizmente. Legal. Daniel Matos, muito obrigado pelas informações, pela conversa com a gente hoje. Economista, perito judicial, advogado especialista em direito tributário. Até a semana que vem com mais uma conversa aqui sobre economia. Até. Boa tarde, pessoal. Um abraço, Daniel. Seguindo aqui, 19 minutos para 1 da tarde, vamos para o nosso próximo assunto do programa Gente que Fala. Para conquistar e fidelizar clientes hoje em dia com um efetivo crescimento nas vendas, é importante investir em omnichannel, ou seja, na integração de todos os canais de comunicação possíveis com esse cliente. Porém, apesar de conhecerem essa estratégia, a maioria das empresas não consegue utilizá-la com eficiência, seja por não conseguir avaliar dados corretamente ou por não saber mensurar os resultados de cada um desses canais. Vamos clarear para a nossa audiência, melhor, omnichannel, o que essa palavra significa, para que a gente, a partir daí, destrinche o nosso assunto. O Marcelo Castilho. Obrigado, Mauro. Basicamente, o omnichannel já está no mercado aí há mais de 10 anos, né? Você começou lá nos Estados Unidos e o grande objetivo é integrar, né, os canais de comunicação em que o cliente tem com a marca. Esse nível de inteligência promove um aprendizado importante, né, no comportamento de uso e no ciclo de compra, na jornada de compra, em que vai estar sempre otimizando o esforço de mídia, né, o quanto você está investindo para trazer o resultado da mídia que mais contribui com o seu negócio, e também aumentar a sua taxa de conversão. É um conceito muito importante ligado a algo que a pandemia se potencializou, se fala que a pandemia avançou aí em 5 ou 6 anos, né? A obrigatoriedade, né? Porque não é mais uma opção no que se fala de transformação digital, né? De quanto que você tem que estar preparado para esse mundo digital. E hoje existe um termo muito relevante, né? Que a gente chama que é o phygital, que é o cliente que está no mundo digital e se transporta para o ambiente físico. Então, eu represento uma empresa que cuida de um pedaço dessa jornada, né, que é o telefone, né, a comunicação por voz, que vem crescendo, né, junto com a comunicação por mensagem, né, a pandemia e com a preocupação, a sua proteção sanitária, né, acabou tornando o consumidor muito mais preocupado em estar extraindo o máximo de informação possível antes de ir no ponto de venda e finalizar a compra, né? E muitas das vezes a compra sendo realizada até online, né, sem nenhum contato físico, mas a gente percebe que a voz, né, que é o que a gente cuida, ela vem crescendo bastante e a gente traduz isso em mais inteligência, né? Porque toda a levantada de mão, né, que é um comportamento que o cliente tem quando se interessa pelo produto, ele se desencadeia em um processo de compra, em que precisa ser consolidado nas ferramentas de CRM ou de gerenciador de lead que o mercado usa, que, de fato, vai ser o grande fechamento, né, nessa ideia do omnichannel, né, onde você tem comunicação nas redes sociais, que, de fato, são importantes, né, no processo de aquisição de novos clientes. Pois não? Esse conceito do omnichannel, que na prática ele rompe, ele elimina as fronteiras, né, entre o online, entre o offline, o comprador, o consumidor, ele passa a ver a empresa de uma forma única, não só forma única, em vez de lojas físicas e e-commerce virtuais, ver de uma forma integrada, não é isso? É esse o conceito. Pelo que eu entendi. E isso representa mais, essa estratégia representa mais uma forma de alavancar vendas ou de redução de gastos, que vai dar no mesmo, vai melhorar a lucratividade, evidentemente, mas é para um lado ou para um outro? Não, na verdade, ela anda junto, né? Eu acho que é um processo integrado de melhoria de performance e de redução de custo, que é o custo de aquisição de novos clientes.
E essa conversão entre o online e o off é perfeita, né? Porque ela se faz necessária, né? E a expectativa do cliente cada vez é maior, né? Hoje, nós, como consumidores, não entendemos mais quando a gente tenta adquirir um produto e tem uma demora acima do normal, independente do canal em que eu sou impactado, né? Se eu estou aqui, estou escutando a rádio, ou estou vendo na TV, ou eu estou fazendo uma consulta numa página eletrônica dentro da rede, né? Então, a convergência desse processo como um todo, que o Omnichannel ele traz, é exatamente isso. Dar aprendizado, inteligência nos seus investimentos, né, de link patrocinado, de mídia patrocinada, e também aumentar a sua taxa de conversão vendendo mais. A gente percebe, Mauro, em alguns negócios, que por muito tempo as empresas se contentaram em ter uma taxa de conversão de 3%, de 4%, de 5%, e quando melhorava para 6%, achava ótimo. Então, tinha todo um esforço de aquisição de clientes que levantavam a mão para adquirir esse produto, e você convertia 5%, 6%. O Omnichannel vem para que, através dessa leitura, transformando, no nosso caso aqui, que transformamos ligação em dados, transformando o interesse de compra que é gerado por uma ligação, ou através de um formulário, ou de uma mensagem, num acompanhamento, e isso sendo analisado como um todo, aumentar a sua taxa de conversão. Essa estratégia do Omnichannel, ela só vale para quem tem esses dois mundos, o virtual e o físico. Tem muita gente que está na internet, está no e-commerce e não tem o mundo físico. E para ele não vale? Eu entendo que vale para todo mundo, né? Porque a gente tem que estar onde o cliente está, né? Eu não posso me reservar, e todas as estratégias são complementares, né? É o que eu sempre digo, né? Não existe uma que é mais importante do que a outra. Lógico que uma vai trazer mais clientes, mas a outra pode converter mais, por exemplo, né? E para todas as áreas de negócio? Sim, porque isso está envolvido na inteligência da venda, né? E a venda hoje é ciência, né? Então, eu vou fazer uma consultoria aqui para a gente com o Marcelo. Atenção, produção, atenção, Zenilda, atenção, Pedro, Falso Camunha. A gente está aqui na internet, estamos... primeiro, este é um programa de rádio, né? Em primeiro lugar, é um programa de rádio para 2 emissoras. Estamos na internet também, em redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube, que não é uma rede social. Temos aí um conceito de Omnichannel. Como é que a gente pode integrar tudo isso, rádios, né? São 2 emissoras, e as redes sociais, mais o YouTube, para a gente ter um ganho aqui de produtividade? O que eu entendo do seu business é que você hoje é uma mídia importante para os patrocinadores que estão hoje, né, investindo em anúncios dentro da rádio. Quando você entende aonde esse anúncio está sendo impactado, né, onde esse cliente está me vendo, está impactado em qual canal. A gente observa muitas vezes que muitas das mídias patrocinadas, que o rádio se inclui nela, ela acaba se desdobrando para canais orgânicos. A gente acompanha hoje o movimento do Google Meu Negócio, né, que é o GMB, que é uma ferramenta importante, que é o card que nós utilizamos hoje na nossa vida no dia a dia, quando eu vou cortar meu cabelo, quando eu vou fazer minha unha, ou quando eu vou comprar um carro, e por aí vai, você vai lá dar um Google, e muitas das vezes aquela busca orgânica foi impactada porque eu vi a marca aqui do Gente que Fala. Então, o entendimento desse composto é importante para poder potencializar a capacidade de geração, né, de oportunidade que a rádio está trazendo para os seus patrocinadores. Então, ter integrado esse movimento é importante. Olha aí, então o programa Gente que Fala, no Omnichannel, a gente... Valeu a consultoria no ar, né? Muito bom, Marcelo, muito Obrigado. Bom. Olha, faltando 10 minutos para 1h agora, a gente vai para o próximo assunto aqui com o Michael. Michael, olha, a Maestro Investimentos anunciou a fusão com a Plátano de São José dos Campos. E com essa junção, o valor sob custódia chega a R$2 bilhões, mas os planos são bem mais ambiciosos. De acordo com executivos de ambas as empresas, essa união agrega forças em diferentes frentes. A Plátano traz a expertise de mais de 13 anos de mercado e possui uma das principais mesas de operação do país, apresentando estratégias e eficiência, enquanto a Maestro contribui com um time sênior,
composto por profissionais oriundos de private banking com formações e experiências internacionais. Para onde caminha essa junção, essa fusão, essa parceria entre Maestro e Platinum? Michael. Perfeito, Mauro. Eu acho até que dá para a gente conseguir englobar um pouco de tudo que foi falado aqui, né? Primeiro, assim, o mercado financeiro está passando por um momento de desconcentração, né? A gente viu por muitos e muitos anos os bancos concentrando todos os serviços, né? Seja em um serviço financeiro, do ponto de vista de investimento ou do ponto de vista de crédito, tá? E de alguns anos para cá, a gente viu um pouco das pessoas físicas e jurídicas começando a sair dos bancos para procurarem coisas melhores, tá? E que fossem mais alinhadas com as suas expectativas, com as suas necessidades, etc. Então, esse é um mercado que está crescendo muito, tá? Para você ter ideia, hoje a gente já chegou em 2,5 bilhões sob custódia. Existem empresas hoje que têm valores um pouco maiores do que esse, tá? Então, hoje nós estamos ali entre as 30 e poucas principais operações do Brasil, quando a gente fala em termos de tamanho. Mas esse é um mercado que cresce muito, assim. De fato, quando a gente olha para essa questão de assessoria de investimentos, de educação financeira, o Brasil é um país muito pobre, né, em relação a isso. Muitas pessoas não conseguem cuidar do seu próprio patrimônio ou não têm a orientação adequada para fazer isso, tá? Então, esse movimento da junção das duas empresas justamente vem para a gente tentar preencher um pouco dessa lacuna, que passa a ser não só mais em São Paulo, né? A Maestro ela começou aqui em São Paulo. Então, hoje a gente já tem unidade em São José dos Campos, temos em Minas Gerais, Tocantins, Goiás. Então, a gente tem alguns pontos ali espalhados pelo Brasil, tanto em escritório físico, quanto com profissionais, né? Sem necessariamente ali um escritório. E, de certa forma, a gente tem ajudado as pessoas a cuidar melhor do patrimônio delas, tá? E aí, falando de uma forma geral, não necessariamente só do ponto de vista de assessoria de investimentos, tá? Muitas pessoas precisam de orientação para planejamento financeiro, plano seguro e etc. Então, é a nossa parte, né? A gente tem feito um pouquinho ali do nosso, de transmitir um pouco do conhecimento que a gente conquistou ao longo desses últimos anos. Michael, essa fusão, ela representa um novo mercado de atuação ou não necessariamente? É esse preenchimento dessa lacuna nisso que vocês viram que era preciso atuar? Na verdade, assim, esse mercado está em ebulição, né? Para vocês terem ideia, hoje existem mais ou menos 1.000 empresas como a minha fazendo isso. Algumas são muito pequenininhas, tá? Cerca de 70% do mercado, mais ou menos, é composto por escritórios muito pequenininhos. Então, a gente tem visto um movimento de concentração muito grande. Talvez num futuro não tão distante, a gente vai ter alguns escritórios muito grandes e vários médios. Tá? Então, esse movimento é mais um ajuste de mercado. Algo parecido com o que acontece com os bancos, que hoje você tem o banco digital, ou não necessariamente instituição banco, mas você tem aquela operação que os bancos tradicionais fazem, você tem no mercado digital, a gente guarda a mesma relação, ou seja, para os escritórios de investimento surge esse nicho em que você atua? Na verdade, assim, os bancos já têm uma concentração muito grande, né? Seria mais ou menos como se a gente tivesse 600 bancos e os bem pequenininhos começassem a se juntar entre eles ou se juntar aos maiores para tentar, de alguma maneira, conquistar o mercado que ainda não possuem, tá? Mas esse mercado do digital tem crescido muito. E aí, pegando um pouco até do que o Marcelo comentou aqui, do lado empresarial, né, as empresas têm uma dificuldade muito grande de colocar esse plano todo em prática, né? Na minha opinião, tá? Quando a gente olha ali por conta de manias comerciais que as pessoas têm, né? O próprio funcionário da empresa tem dificuldade em fazer coisas diferentes do que ele vinha fazendo, mas sem dúvida nenhuma é um caminho e a gente mesmo tem começado a praticar isso. Como é que está, Michael, o olhar do brasileiro para o mercado da renda variável? Porque o brasileiro, muito acostumado com a caderneta de poupança, que é uma situação bastante conservadora e que nos últimos anos apanhou bastante da inflação, mas as pessoas muitas vezes têm medo de arriscar e perder. Aí, bom, vou deixar na poupança, ganhar, ganhou, perdeu, perdeu.
enfim, o brasileiro não tem muitas vezes, o trabalho de educação financeira, não sabe para onde ir sozinho, precisa de um apoio profissional para isso. Como é que está o caminho do brasileiro nesse aspecto agora? Perfeito. Sim, a gente vê que a maioria das pessoas quer ficar rica rápido, né? Então, é muito comum buscar alguns atalhos ali. E hoje em dia a internet tem de tudo, né? Tem promessas ali que não param em pé. Então, começa com R$1.000 e daqui a um ano você tem 1 milhão. É muito difícil criar esse tipo de atalho e por falta de educação financeira, muitas pessoas acabam indo para caminhos perigosos, né? Então, são aquelas histórias que a gente vê, fala, poxa, o fulano perdeu todo o dinheiro, o outro investiu aqui, não se deu tão bem. O mercado financeiro, é claro que é um mercado complexo, mas muitas pessoas tentam fazer com que ele seja mais complexo do que ele realmente é. Tá? O mercado de renda variável, assim como o de renda fixa e etc., dá para a gente fazer operações de forma segura também. Não necessariamente a gente vai ter aquele sobe e desce sempre. Tá? Dá para a gente fazer operações extremamente seguras, com proteções, com garantias, etc. O que a gente tem visto agora, né, que com a taxa Selic um pouco mais alta, ali, 10,75, muitos investidores começam a calibrar um pouquinho o risco. Ele falou, opa, para que eu vou correr tanto risco? Porque eu posso colocar numa renda fixa tranquila e ter meus 10,75 no ano. Então, a gente tem visto alguns movimentos nesse sentido, tá? Mas ainda assim, existem vários investidores interessados em manter posições em renda variável e explorar um pouco mais esse nicho ali. Pessoal, o tempo do programa acabou. Infelizmente, vamos aqui para as despedidas. O Michael está com a palavra, sua mensagem final e a gente passa para os demais, Michael, bem breve. Tá legal. Eu queria agradecer a presença aqui. Não deu tempo de falar ali de um projeto que a gente tem de empoderar as mulheres do mercado financeiro. Manda bala. Tem um minuto aí, vamos lá, pode falar. A representatividade feminina no mercado financeiro ela é muito pequena, né? Olha aí. Que a Adriana tá bem interessada em ouvir aqui. E a gente tem, com bastante orgulho, assim, um dos quadros societários com maior percentual de mulher ali. E, de fato, a gente vê que isso deixa a empresa muito mais rica. As mulheres são muito mais caprichosas, prestam mais atenção aos detalhes. Então, a gente decidiu criar esse projeto e que a gente vai fazer o lançamento dele também no Dia da Mulher, ali no dia 8. A gente vai receber algumas mulheres no escritório, um bate-papo ali. Então, também para encorajar outras empresas, né? Eu acho que se a gente fizer a nossa parte, poxa, é um pedacinho só, mas pelo menos a gente consegue melhorar, pelo menos, quem está ao nosso redor. Então, mais mulheres nas mesas de operação, também a gente não costuma ver, né? Não costumo ver. Na verdade, a gente quer ter mais presença feminina em todo o escritório, assim, sem exceção nenhuma. Eu acho que essa questão não é uma questão de gênero, né? É uma questão de capacidade. E tem mulheres extremamente competentes em todas as áreas. Então, a gente encoraja que, de fato, venham mais pessoas para o escritório, homens, mulheres, minorias, enfim. O que a gente está olhando muito é para competência e para crescer de forma diversificada. Legal. 5 segundos para a sua despedida e 5 segundos para cada um também. Vamos lá. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Queria agradecer a minha também, e é isso. Marcelo Castilho, 5 segundos. Fechado o microfone. Obrigado pela oportunidade. Foi muito bom estar participando aqui desse fórum. Me sinto envergonhado, né, porque aconteceu lá em Aparecida, né, a pena, né, o avanço todo e ainda tem esse tipo de comportamento. Mas convido vocês aí a conhecer melhor a FundTrack, né, www.fundtrack.com.br, e a gente vai conhecer bastante lá o que a gente está fazendo. Obrigado a todos. Muito obrigado. Só para repetir aqui, FundTrack e PHONETRACK, fundtrack.com.br. Perfeito. Obrigado. Perfeito. Vânia, 5 segundos. Agradeço imensamente pela oportunidade, foi um prazer participar desse programa maravilhoso e estar com todos vocês, né, gente de muita qualidade, e eu aguardo todo mundo lá no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, no lançamento do meu livro, A Incrível Lenda da Inferioridade. Aguardo todos vocês lá. Muito obrigado, aí, Vânia. Adriana, você falou que vai, hein? Vou te esperar. Estarei lá, pode contar comigo. Sua despedida, Adriana.
Mauro, mais uma vez, é uma alegria estar com você, com todos que nos ouviram, nos assistiram, com uma banca tão valorosa como essa, falando de uma pauta tão importante, específica, que causa um impacto na vida de todos. E, mais uma vez, eu quero agradecer aqui a abertura que vocês sempre nos dá para falar de temas tão sensíveis, mas que o seu veículo de comunicação, assim como o do Fausto e da Zenilda, tem coragem de levantar e de falar. Então, vocês têm uma importância de exemplo para muitos outros veículos de comunicação. E para mim é uma honra estar lado a lado com vocês. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a agência IV5 e também o proprietário da agência, que é o Fernando Vieira, que me cede o espaço aqui para poder não só fazer as reuniões, mas fazer as lives. Então, é sempre bom contar com bons parceiros e boas pessoas. E ele é uma pessoa muito especial, muito iluminada. Sempre conte comigo, Mauro, Zenilda, Fausto. Para mim é uma alegria estar junto com vocês. Muito obrigada e um ótimo dia para todos que nos assistem e que nos escutam. Muito obrigado, pessoal, pela presença de todos. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, de terça-feira, com apoio do Instituto Obis de Pesquisa. Valeu, Adriana Ramalho, Vânia Coelho, Michael Curiel, Marcantuono e o Marcelo Castilho. Na mesma opção com a gente hoje, o Isaac Barros, o Sérgio Souza na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias, um estouro danado aqui no tempo, 1h02, chegando aqui na programação da Trianon, o nosso musical, até às 18h, depois Radar Paulista com o Renato Albuquerque e Débora Mendonça agora com as informações do trânsito ao vivo na capital paulista. Um abraço, gente, tchau, até amanhã.